E aí, galera do oitavo ano, vamos dar continuidade aqui ao nosso último capítulo, né? Hoje a gente vai falar sobre dois temazinhos bem rapidinhos e alguns experimentos relacionados a eles. A aula passada nós falamos sobre o possível surgimento do primeiro ser vivo e da Terra primitiva, né? Hoje a gente vai falar sobre duas hipóteses aí chamadas de biogênese e abiogênese, tudo bem? Então, vamos lá. Biogênese e abiogênese. Basicamente, a biogênese ele diz que a vida só vai poder ser originada a partir de outro ser vivo, bem? E aí eu botei alguns defensores que inclusive nós já vamos falar a respeito sobre os experimentos dele. E a questão da abiogênese é que diz que as coisas, uma matéria inanimada, ela pode transformar pode ser transformada em coisas vivas, pode ser gerado coisas vivas a partir dela. Ou seja, uma matéria inanimada, tudo bem, pode gerar um ser vivo, porque tem uma espécie de força vital, uma força ativa, um princípio ativo, tudo bem, que fazem essas coisas inanimadas serem transformadas em seres vivos, tudo bem? Então, foram feitos experimentos para tentar comprovar qual hipótese estaria certa, seria a teoria, não é? Então, vamos lá. Primeiro que nós temos aí é o experimento de Red. Como foi que ele foi feito? Tudo bem? Ele pegou um determinado recipiente, colocou um pedaço de carne dentro e outro recipiente com um pedaço de carne, porém esse recipiente totalmente vedado. O que foi observado? Hoje parece uma coisa bem simples, né? Mas a gente está falando de princípios ainda para tentar descobrir a veracidade dos fatos. Então, o que acontece? O recipiente que ficou destrancado, obviamente, ele vai ter a questão das larvas, o aparecimento das larvas, justamente porque ele vai estar exposto ao ar e vai ter acesso a moscas. O outro aí, em contrapartida, que está vedado, que está fechado, as moscas não vão ter acesso, consequentemente, não vai criar larvas. Então, com esse experimento simples, ele acaba dando força à teoria da biogênese. Por quê? Porque não houve nenhum aparecimento aí a partir de força vital ou matéria inanimada. Foi apenas as moscas que colocaram os seus ovinhos lá e eclodiram em larvas. Então, aí poderia ser o final do capítulo. Só que o que acontece? Com a descoberta de microscópios, com a invenção, né, dos microscópios, por exemplo, microscópio óptico, foram vistos o que? Seres microscópicos. Então, a teoria, a hipótese da biogênese começou a ganhar força. Então, eles pensaram, seres microscópicos, eles com certeza vão surgir do nada, vão surgir de matéria inanimada. Então, a questão da teoria da biogênese começou a ganhar força. E aí que entra esses dois experimentos aqui, o de Needham e o de Spallanzani. Por quê? Vamos lá. O que foi que Needham e Spallanzani fez para tentar botar um ponto final nessa história de biogênese e abiogênese? Needham, como defensor da biogênese, da geração espontânea, o que foi que ele fez? Ele pegou um caldo nutritivo, colocou nesse recipiente aqui e aqueceu, tudo bem? E depois vedou ele de forma simples, com uma rolha. Aí de tubo aberto, mais algumas variações de experimento, ele botou só uma rolhazinha para vedar. Então, para que ele aqueceu? Para demonstrar que antes o caldo não tinha micro-organismos, né? E vedou para não entrar micro-organismos de fora. E aí ele deixou esfriar e quando abriu o caldo foi verificado que tinha micro-organismos. Então ele disse, tá vendo? O caldo, a força vital do caldo gerou micro-organismos aí. Só que Spallanzani, o que foi que ele fez? Ele fez basicamente o mesmo experimento com algumas variações.
Ele disse, ó, Needham fez errado, ele não aqueceu o suficiente e não vedou de forma adequada. Então ele não esterilizou o caldo e nem vedou o suficiente para micro-organismos de fora entrar. Então foi o que ele fez, ele ferveu o caldo, ele vedou de melhor forma esse recipiente, né? E esperou esfriar. Antes dele, quando ele viu que esfriou, ele foi observar e viu que não tinha micro-organismos. E aí, quando ele parou de vedar, né? Quando ele tirou o lacre, os micro-organismos apareceram. Então, ele disse, tá aí, ó. Com isso, eu provo a teoria da biogênese. Não foi o caldo que surgiu. Só que Needham falou o seguinte, ele disse, não, ao momento que ele aqueceu o caldo demais e não deixou nenhum ar entrar, ele matou a força vital do caldo e com isso matou a força vital e com isso não conseguiu gerar vida espontânea. Então nenhum dos dois experimentos foi conclusivo, até chegar ao experimento de Pasteur. O que foi que Pasteur fez? É o experimento do pescoço de cisne, da vidraria do pescoço de cisne. Ele basicamente fez a mesma coisa. Aqueceu o caldo, um caldo nutritivo e tudo. A única diferença é que a vidraria dele tinha esse pescoço aqui peculiar, com esse formato de cisne. Por quê? Porque permitia a entrada de ar, porém os micro-organismos que entravam com esse ar ficavam presos no pescoço e não chegavam no caldo nutritivo. Então, os defensores da biogênese não podiam dizer que não teria entrada de ar para matar a força vital. E aí, ele aqueceu esse caldo e verificou que, quando estava com o pescoço, obviamente, quando não permitia a entrada de micro-organismos, quando esse caldo estava esterilizado, não tinha formação de micro-organismos. E ao quebrar o pescoço, foi observado que surgia micro-organismos, ou seja, do ar que entrava, do ar contaminado que entrava. Então, com o experimento de Pasteur, ele conseguiu solucionar isso e provar a questão da biogênese, tudo bem? Ou seja, os seres vivos não são gerados de matéria inanimada, e sim de outro ser vivo, mesmo os microscópicos. Então, galera, qualquer dúvida a gente tira nas videoconferências e nas aulas presenciais. Até mais!